A realização de análises de solo no montado é tão importante como noutras utilizações da terra em geral. É evidente que há usos mais intensivos que necessitam de um maior acompanhamento, de uma maior monitorização de análises de solo. Há outras, produção mais extensiva não precisará de uma monitorização tão apertada, digamos assim, anual, mas periodicamente e com uma periodicidade de alguns anos, seria conveniente, de facto, manter também uma vigilância sobre o estado nutricional do solo, quer do ponto de vista das árvores, ou seja, do povoamento arbóreo, quer do ponto de vista do subcoberto. E, portanto, se forem culturas agrícolas extensivas ou se forem pastagens, aí, aliás, a necessidade de análise até é mais premente, ou seja, mais premente no sentido que deve ser mais frequente. E isso tem a ver fundamentalmente com o acompanhamento de parâmetros como, principalmente parâmetros químicos, mas também biológicos. Por exemplo, muito simples, o pH do solo, dando-nos uma indicação da reação do solo, e se começa a haver desvios, seja no sentido da acidez ou da alcalinidade, embora esse não seja tão frequente, mas o que é mais comum é haver uma certa acidificação do solo, ou parâmetros como o fósforo, que normalmente é sempre limitativo, a não ser em áreas que já são tradicionalmente agricultadas, mas também o potássio, o magnésio, ou o manganês, ou o alumínio, que está muito associado à acidez. O pH do solo dá-nos uma indicação também, um alerta, pode-nos dar um alerta para os problemas de alumínio que podem existir, que normalmente só ocorrem problemas de alumínio em solos com pH ácido. Ainda outra que tem igualmente importância, que eu não referi, que é, por exemplo, a matéria orgânica do solo, que é medida através do carbono orgânico, portanto o que se mede é o carbono do solo, mas que é um indicador da matéria orgânica do solo. Ou outras análises que são normalmente um bocadinho mais caras, mas que, pelo menos para uma caracterização inicial, pode ser também muito relevante, não é preciso estar a fazê-las periodicamente, mas para quem não conhece, por exemplo, ou não tem informação suficiente sobre os seus solos, sobre os solos de uma determinada parcela ou da sua exploração, seria importante sempre conhecer mais em detalhe um outro conjunto de parâmetros, como a textura, como a capacidade de troca catiónica, que é a capacidade do solo armazenar nutrientes. Portanto, essas são normalmente análises um pouco mais caras, mas que também não são assim uma coisa incomportável, e por outro lado também não é preciso andar sempre a repetir, portanto basta fazer uma vez e desde que haja uma boa caracterização da área que nos interessa, não é preciso depois repeti-las novamente. As recolhas devem ser feitas sempre com solo num estado úmido relativamente intermédio, ou seja, nem solo muito úmido, nem solo muito seco. A recolha das amostras enfim, pode ser feita de maneiras muito variadas também. Uma das formas mais simples seria recolher, por exemplo, com uma sonda, mas que neste caso até é uma sonda que corresponde a um tubo de aço que foi mandado fazer precisamente para esta finalidade. Neste caso ela só vai até aos 30 cm de profundidade, mas pode facilmente também ir até aos 50, que seria se calhar o mais razoável, podendo depois fazer uma divisão, por exemplo, uma primeira recolha dos 0 aos 20 e outra dos 20 aos 50. Em alternativa, também se pode fazer evidentemente com um sacho. O sacho obriga a mais trabalho e eventualmente a uma recolha de amostra de maior volume. Seja como for, o que interessa fazer primeiro é eliminar aqui a folhada, uma camada orgânica que se acumula sempre debaixo das copas e que é muito evidente aqui, e começar por recolher as amostras de solo a partir
da superfície da camada mineral. Portanto, se quisermos, ou estivermos perante a tarefa de recolher amostras de solo numa área de montado, há que considerar, de facto, primeiro que tudo, qual é a densidade do arvoredo, a densidade das árvores nesse montado. Se o montado for muito homogéneo ou tiver uma grande cobertura de árvores, podemos não, ou pode não se justificar muito, fazer uma separação entre as áreas sob a copa e as áreas afastadas, suficientemente afastadas da copa, portanto clareiras ou áreas abertas sem árvores. Mas em geral, tipicamente o montado tem estas duas áreas muito marcadas, portanto áreas debaixo da copa, como este exemplo em que estamos aqui, e áreas abertas sem uma influência marcada pela presença de árvores. E nestas condições, o solo apresenta características muito diferentes, especialmente nas primeiras camadas. Sendo assim, eu recomendaria que a amostragem de solo fosse feita por estratos, digamos assim, fosse uma área, se estratificasse a área em dois estratos e se fizesse uma recolha de uma amostra composta da área fora da copa e outra recolha da amostra das áreas sob a copa. Isto para quê? Porque para precisamente não misturar características do solo muito diferentes. Também tem outro objetivo, nas áreas fora da influência da copa podemos ter mais interesse na caracterização do solo com vista à gestão, por exemplo, de uma pastagem ou de uma outra cultura agrícola que se faça, uma forragem ou o que for, e na área sob a copa podemos querer caracterizar melhor as condições em que as árvores se estão a desenvolver. A amostragem depois é igual nas duas. Debaixo da copa recolhe-se uma amostra de preferência dos 0 aos 20 centímetros e outra camada dos 20 aos 50 centímetros. É o que normalmente é recomendado. Na área fora da influência das copas, se for para uma cultura ou para considerar as condições de nutrição, por exemplo, de uma cultura anual, pode bastar fazer uma caracterização dos 0 aos 20 centímetros, uma recolha de amostras dos 0 aos 20 centímetros. Este projeto conta com a contribuição do Programa LIFE da União Europeia.